onde morre e nasce o cerrado. Este é o 6º episódio da nova série Onde Morre e Nasce o Cerrado, da Eco-Nordeste. São 6 episódios sobre a realidade enfrentada na região de maior fronteira agrícola do Brasil, que fica entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, também conhecida como Matopiba. Ao longo dessa série, nós falamos de tantos assuntos importantes. E eu aproveito e te pergunto, qual foi o seu episódio favorito até agora? O meu foi o episódio 5, que fala sobre o desmatamento no Cerrado para dar lugar a milho e a gado. Se você ainda não ouviu, não deixe de conferir. Este episódio pode até ser considerado uma continuação do anterior, mas neste vamos entender se para cultivar é realmente necessário devastar grandes porções de um bioma que já está ameaçado. Eu sou Isabelle Fernandes e o tema de hoje é: dá para cultivar sem desmatar? Entre janeiro de 2023 e julho de 2024, a atmosfera foi bombardeada com gás carbônico, também conhecido como CO2. Mas eu te pergunto, quem produziu essa poluição? Já sei, você pensou as grandes indústrias, ou mesmo o pum de vaca. Mas você está enganado, tá? E antes de você saber a resposta, vale lembrar que os bovinos produzem metano e não gás carbônico. Bom, nesse período, o desmatamento do Cerrado superou as emissões anuais da indústria brasileira. E o CO2, só para relembrar, faz parte dos principais gases que contribuem para o aumento do efeito estufa. Sim, o efeito estufa que foi aumentando e aumentando por conta da ação humana, a ponto de causar o aquecimento global e a crise climática que enfrentamos. Mas espera aí, eu preciso explicar que o efeito estufa é um fenômeno natural. Então, quem está causando essas anomalias e acelerando o processo que ameaça a vida na Terra somos nós. De acordo com dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases do Efeito Estufa, 80% das emissões do Cerrado tiveram origem na perda da vegetação natural do Matopiba, um total de 108 milhões de toneladas. No caso do Matopiba, a maioria das produções é exportada e os grãos nem são destinados para alimentação humana, mas sim para a produção de produtos como ração animal. Loucura, né? O Cerrado está morrendo para sustentar a pecuária e o agronegócio, que só crescem. José Carlos Polidoro, secretário do Comitê do Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba, responde para a gente qual é a principal iniciativa do governo para equilibrar a expansão dos produtores no Matopiba com a preservação ambiental. O país tem outros desafios muito maiores do que para combater o desmatamento do que por meio de ações da agropecuária. Vamos ser bem sinceros, que o maior agente causal de desmatamento não é a agricultura, nunca foi e nunca será no país, né? Haja vista a área ocupada pela agricultura e pela pecuária, que é menos de 30% do território nacional, e nós temos mais em torno de 60% ainda preservado. E, primeiro, é a questão legal. Cumprir o Código Florestal e desmatamento ilegal é crime. E nossos programas são para que o decisor final, o dono da decisão, que é o produtor rural, isso é intangível, isso é inegociável, quem tem que decidir é quem é responsável, ele opte por não abrir novas áreas porque ele tem áreas já abertas que podem se tornar produtivas. E isso não é da noite para o dia, por isso que nós estamos trabalhando com o Programa de Desenvolvimento Agropecuário e Industrial do Matopiba, o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradados, o Plano Nacional de Fertilizantes, o Plano Nacional de Logística, todas essas políticas estão extremamente integradas. Então, significa que nós vamos, com certeza, conter o desmatamento que a gente chama legal, por ele se tornar desnecessário. Nós temos mais de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas que podem se transformar em agricultura, quase que dobra a agricultura brasileira só assim. Para que o agricultor vai desmatar? Porque é um custo ambiental, econômico muito alto, né? Então, isso é uma questão de negócio. O desmatamento não tem apenas um motivo isolado, mas ele é causado por um conjunto de ações humanas. Ao contrário do que o secretário diz, a atividade agropecuária é um dos grandes responsáveis pela situação crítica em que se encontra o Cerrado no Matopiba. Segundo o MAP Biomas, nos últimos 6 anos,
o bioma perdeu 5 milhões de hectares de vegetação nativa. 72% dessa perda está localizada no Mato Piba. Entre 1985 e 2023, a área de soja do Cerrado aumentou 16 vezes. Ou seja, temos um crescimento de 18 milhões de hectares destinados à soja. A preservação de um bioma ameaçado não deveria estar nas mãos dos donos de terra. E se a história serve de aprendizado, as leis que temos hoje mostraram que não são suficientes para inibir o desmatamento. A lei é branda e a fiscalização enfrenta muitos desafios. E por falar em desafio, vamos conversar com Sebastião Pedro Neto, chefe-geral da Embrapa. Sebastião, como manter a produção de grãos no Mato Piba sem desmatar? A manutenção da produção de grãos no Mato Piba, ela pode ser feita de forma sustentável, incorporando os milhares de hectares de pastagens degradadas em diversos graus de degradação que existem na região. Poderá ser feito de forma sustentável, utilizando a tecnologia disponível hoje no Brasil, gerada nos últimos 50 anos pela Embrapa e que são sustentáveis. Por exemplo, a recuperação das áreas degradadas através de calagem, fosfatagem, gessagem, revitalização das pastagens, plantios de áreas de integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, integração lavoura-pecuária somente e graus de sistemas agroflorestais com espécies de valor econômico, frutíferas, madeireiras, graníferas. É muito importante fazer isso porque existe uma quantidade muito grande de pasto degradado que hoje está produzindo muito pouco. E para você, André Guimarães, diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, como é possível produzir sem desmatar? É possível sim e necessário continuar produzindo grãos no Mato Piba e em outras regiões do Cerrado da Amazônia com uma cada vez maior eficiência, ou seja, com maior produção e produtividade por área. Esse é um primeiro ponto. Segundo, essa nova produção, essa produção mais intensificada, precisa de acontecer cada vez menos desmatamento até que ele acabe. No caso específico do Mato Piba e do Cerrado em geral, onde há uma grande concentração de propriedades privadas, fim do desmatamento precisa de combinar comando e controle e ferramentas de punição com ferramentas de incentivo para aqueles proprietários que ainda têm o direito de desmatar, para que eles abram esse direito. Então, esse é o cenário. Temos que acabar com o desmatamento via comando e controle e incentivos para proprietários abrirem mão de desmatar. E você que está escutando este episódio, qual é a sua opinião sobre cultivar sem destruir? Pensou que o episódio de hoje já tinha terminado? A sua audiência é muito importante para que a Eco Nordeste continue existindo e trazendo informações de qualidade. Dito isto, convido você a expressar a sua opinião sobre o formato e conteúdo desta série. Você pode mandar um e-mail, colocar um comentário nas publicações ou mesmo um áudio por direct no @agência Eco Nordeste. Confira o feedback que uma ouvinte assídua do podcast da Eco Nordeste enviou pra gente. Aqui quem fala é a Érica Sarinho, eu sou jornalista, trabalho há mais de 10 anos com conteúdos de meio ambiente, responsabilidade social, moro aqui em São Paulo. Cara, como eu gosto do Eco Nordeste. Sobretudo, eu fidelizei mesmo com essa série onde morre e nasce o Cerrado. Apesar de ser um assunto denso e pesado, a energia chega diferente, né? A abertura e eu sempre acabo conhecendo pessoas, projetos novos. Este episódio faz parte de uma série de podcasts ligada ao projeto Mato Piba, idealizado e executado pela Eco Nordeste com o apoio do Instituto Clima e Sociedade. Este programa teve produção de Verônica Falcão,
Roteiro e locução de Isabelle Fernandes, supervisão de Maristela Crispim e edição de Kiko Gomes. Onde morre Inácio Cerrado.